Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar um curso novo sobre direito urbanístico. E nessas primeiras aulas eu tratarei de conceitos fundamentais, começando pelo conceito de município, que muitas vezes é confundido com o conceito de cidade pelos cidadãos comuns. É muito comum que as pessoas utilizem a palavra município e a palavra cidade como se fossem sinônimos. Mas do ponto de vista jurídico, existem grandes diferenças entre esses dois conceitos. O município é o objeto principal do direito municipal. Essa disciplina trata da organização do município, trata dos seus bens, dos seus servidores. E outra coisa é o direito urbanístico. O direito urbanístico tem como objeto principal a cidade. Então, para ficar bem clara essa separação entre o que é cidade e o que é município, nesta primeira aula nós vamos olhar um pouquinho para esse conceito essencial do nosso direito público, que é o de município. Vejam que quando falamos de município, estamos falando de uma pessoa jurídica de direito público interno. O município é uma pessoa jurídica pertencente ao Estado brasileiro. E essa pessoa jurídica constitui uma verdadeira esfera federativa, de acordo com os artigos 1º e 18 da Constituição da República. Vejam o que diz o artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então, notem que o município, pela Constituição de 88, se tornou uma esfera federativa. É óbvio que nós já tínhamos municípios há muitos anos, há muitas décadas no Brasil. Os municípios sempre existiram. Só que antes da Constituição de 88, os municípios não eram uma esfera da federação. Os municípios já eram pessoa jurídica, porém, eles eram entidade descentralizada da esfera estadual. Os municípios estavam vinculados à esfera estadual. Agora, com a Constituição de 88, as coisas mudaram, por quê? A nossa federação, que antes era uma federação bipartite, dividida na esfera federal e nas esferas estaduais, passou com a Constituição de 88 a ser uma federação tripartite, uma federação dividida pela esfera federal, União, esferas estaduais, estados, e esfera local, municípios. Tá certo? Então, há um grande ponto marcante do federalismo na Constituição de 88, que é essa estrutura tripartite na qual os municípios adquirem autonomia, se torna uma verdadeira esfera federativa, o que dá ao Brasil uma característica bastante peculiar em comparação com as outras federações existentes no mundo. Vejam, quando nós dizemos que os municípios, a partir da Constituição de 88, se tornaram esferas federativas, unidades federativas, nós queremos dizer com isso que os municípios gozam de autonomia, ou seja, eles têm autonomia para o seu próprio governo, eles têm autonomia para criar sua legislação, eles têm autonomia para estruturar e desempenhar as suas funções administrativas e também para se organizar. Então, essa autonomia federativa pode ser traduzida basicamente em autogoverno, autolegislação, autoadministração e autoorganização, tá certo? Além disso, obviamente, os municípios podem ter seus próprios tributos, eles têm lá tributos previstos na Constituição, impostos que são próprios do município, não é mesmo? E tudo isso faz parte dessa autonomia. No âmbito municipal, nós não temos exatamente uma Constituição. Nós sabemos que existe uma Constituição federal, uma Constituição no âmbito dos estados, mas o município, embora seja esfera federativa, não tem Constituição. O município tem lei orgânica, tá certo? Então, a lei orgânica é o equivalente a uma Constituição local dentro da nossa estrutura federativa. E o conteúdo das leis orgânicas é padronizado pela Constituição da República, lá no artigo 29. Esse artigo é muito importante porque ele diz o que deve conter uma lei orgânica, qual é o conteúdo mínimo dessa lei orgânica, por isso que esse é um artigo muito importante para nós aqui nessa matéria. Além disso, pessoal, o artigo 30 da Constituição da República aponta inúmeras competências dos municípios, sobretudo a competência para tratar de assuntos de interesse local, tá certo? Outro ponto importante, quando nós comparamos o município como esfera federativa com as demais esferas, com a esfera federal e com as esferas estaduais,
percebemos que o município tem uma série de peculiaridades, ou seja, que a estrutura dos municípios é distinta em relação à estrutura dos demais entes federativos. Então, notem aí que interessante, os municípios não têm 3 poderes, os municípios têm apenas executivo e legislativo, então não tem um poder judiciário próprio, tá certo? Os municípios não contam com tribunais de contas, com algumas exceções. O município de São Paulo tem tribunal de contas, o município do Rio de Janeiro, mas são exceções, de maneira geral, os municípios não têm tribunal de contas. Então, como é que as contas são controladas? Nós temos, geralmente, um tribunal de contas estadual, que pode ser especializado em municípios, ou o próprio Tribunal de Contas Estadual, que já cuida do Estado, também desempenha o controle sobre os municípios, tá certo? Mas vejam que o controle, em regra, não é feito por um Tribunal de Contas, local, mas sim pelo Tribunal de Contas no âmbito estadual. Além disso, os municípios não possuem agentes militares. Vejam que os municípios têm agentes administrativos, os municípios têm agentes políticos, mas eles não possuem agentes militares. E os municípios não contam com representação no legislativo estadual. Então, isso é um ponto interessante, não é? Porque os estados têm seus representantes no Senado, que é uma das casas do Congresso Nacional dedicada à representação dos estados. Nós deveríamos ter uma estrutura simétrica na qual, dentro do legislativo dos estados, uma casa deveria representar os municípios. Mas o que acontece no Brasil? O legislativo estadual é unicameral, ou seja, nós não temos senados estaduais e, portanto, não temos representação direta dos municípios no legislativo estadual. E tudo isso, portanto, dá características muito especiais ao município como uma esfera federativa. E, inclusive, essas várias peculiaridades levam muitos especialistas a questionar se efetivamente nós temos uma autonomia local verdadeira dentro da nossa federação. É óbvio que a Constituição aponta essa autonomia local, a Constituição aponta o município como esfera federativa, mas essas várias peculiaridades, somadas à falta de recursos financeiros de muitos municípios, por vezes são fatores que levam ao questionamento de uma real autonomia local. Então, esse é o município e nas próximas aulas vamos continuar a tratar de conceitos básicos do direito urbanístico, separando o direito urbanístico de outras disciplinas como o direito municipal e o direito imobiliário. Um grande abraço.